esse momento litúrgico tão abençoado, cantar louvores com os nossos irmãos, de ler a sua palavra, de adorar o Senhor de diversas formas. Eu quero convidá-los mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Peço que vocês mantenham ela aberta durante a exposição da palavra, para que possamos, em todo instante, recorrer a ela. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Os irmãos encontraram? Farei a leitura, vocês acompanham em suas Bíblias. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, reencheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, nosso Senhor, eterno e poderoso, te damos graças, Pai, por esse dia. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado. E muitas vezes pelo teu cuidado, mesmo em meio a dores e apertos, nós vemos a tua poderosa mão nos sustentando, segurando, firmando os nossos pés, guiando os nossos passos. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu peço, Pai, para que o teu Santo Espírito nos guie na compreensão das verdades desse texto, nas riquezas tão profundas e gloriosas da tua palavra, na realidade transformadora que se encontra em Ti, ó Deus, em Ti, ó Cristo, reveladas no Evangelho, de fé em fé, para que possamos, para a Tua glória, viver pela fé. Em nome de Jesus, te peço, Pai, que o Senhor nos faça entender a beleza do Teu Evangelho e que possamos ser pescadores de gente, ó Deus. Isso é que é de mais importante nesse momento. Em nome do teu Filho amado, eu te peço que o Senhor guie as minhas palavras e que eu não fale nada que não convenha aqui. Apenas palavras que glorificam o teu nome, que exortam e ensinam a tua igreja, o teu povo aqui reunido. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.
Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje tem por título, é até um título óbvio, Pescadores de Homens. A palavra de Deus, quando nós lemos os evangelhos, quando nós nos debruçamos nos ensinos preciosos do ministério de Cristo, do crescimento da igreja, a gente parece ver dois Pedros diferentes. Existe um Pedro, um apóstolo Pedro impetuoso e ao mesmo tempo volátil. No instante ele pensa de um jeito, no momento seguinte ele já está pensando de outro. Exagerado. Nosso linguajar 8 ou 80. Esse Pedro ele é apresentado no começo dos evangelhos. E parece ter outro Pedro depois. Consciente, maduro, sábio. Está lá escrito no livro de Atos. Então que enxergamos ao ler os seus ensinos, as cartas apostólicas. Bem, na verdade, não são dois Pedros, mas é um Pedro só. É um Pedro renovado, transformado. É um Pedro totalmente moldado por Cristo. A gente tem um Pedro bruto, barro, disforme. E depois, no final da sua vida, vemos um vaso moldado pelo oleiro, bem ajustado, fazendo e cumprindo a sua função. Nos evangelhos nós podemos ver alguns pontos altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Momentos de fé e ao mesmo tempo momentos de grande incredulidade. Momentos de grande atividade, de força e bem claro momentos de sono e apatia. Pedro, você não consegue orar comigo um instante, você está dormindo de novo nesse momento tão importante. Durante o ministério do Senhor Jesus, nós podemos ver como Pedro alternava, às vezes instantaneamente, entre momentos de grande confiança no Senhor e, ao mesmo tempo, grande desconfiança da obra de Cristo. Isso tudo acontecia de uma forma muito infantil. Na verdade, o nome correto para essa forma é de uma forma pecaminosa. E na realidade, eu estou querendo destacar a vida de Pedro, porque infelizmente, muitas vezes nós somos como Pedro. Pedro, quando andava sobre as águas, ali desfrutando do consolo e do cuidado divino, ele viu Cristo, ele desejou fazer o mesmo. Num momento totalmente surpreso e confiante por fazer aquilo. E no momento seguinte, por um breve desvio do olhar, ou do nosso olhar muitas vezes, do nosso olhar a gente vê ao redor circunstâncias, por apenas um instante, quando a gente tira os olhos de Cristo para contemplar as ondas, o vento forte, o mar revoltado ao nosso redor, nós passamos imediatamente, como Pedro, a desconfiar da mão poderosa do nosso Senhor. Quando olhamos pela nossa própria ótica, para as circunstâncias, é como se muitas vezes a gente dissesse no nosso inconsciente para nós mesmos: e agora, será que Jesus pode me ajudar nesse momento? E por vezes, como Pedro, nós começamos a afundar, sendo sufocados pela nossa própria fraqueza, até que finalmente a gente olhe a mão do Senhor estendida para nos socorrer. É triste, mas por muitas vezes nós agimos assim, semelhante a Pedro, divididos entre momentos de grande certeza, grande fé, grande alegria, e momentos de grandes fraquezas, e momentos de grande incredulidade, como o apóstolo Pedro em seus primeiros passos na fé. E essa, meu irmão, de maneira nenhuma pode ser a nossa postura permanente na vida. Um cristão genuíno não pode
agir assim para sempre, como Pedro também não agiu. Chegou o momento da maturidade. Quando esse momento chega, essa volatilidade, esse pensamento duplo, dobre, não pode existir. Devemos ter firmeza, certeza, postura, para que a nossa vida espelhe de fato a glória de Deus. A verdade é que o apóstolo estava em cada passo sendo moldado pelo Espírito Santo. E o que deve nos chamar a atenção nessa manhã, e que você jamais pode tirar isso da sua mente, é que o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que realizou aquela transformação clara e poderosa na vida de Pedro, que começou com um chamado especial, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que nos chama e que opera uma grande transformação em nós. É exatamente o mesmo Senhor, o mesmo Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que nos molda. Pedro teve altos e baixos nos seus momentos iniciais com Cristo, mesmo experimentando as ações sobrenaturais do Senhor. Mas a verdade é que quando chega o tempo da maturidade na vida de Pedro, onde o medo e as circunstâncias não lhes tiram mais a fé, e que ele pode viver plenamente para a glória de Deus. A vida dele é um grande exemplo para nós. Não é à toa que está relatado seus passos na Escritura. Na verdade, não é por Pedro em si. A glória não está em Pedro, mas está naquele que transforma Pedro, que opera a perfeita transformação. Esse é Cristo. A vida de Pedro está relatada, assim como de tantos outros homens, para que nós possamos experimentar o que Pedro experimentou. E talvez não cair nas mesmas armadilhas que ele caiu. Mas a glória está não em nós, não em Pedro, mas naquele que transforma todos, que é Cristo. A narrativa de Lucas, da passagem dessa manhã, é o marco inicial desse chamado especial de Pedro. Esse texto apresenta para nós um divisor de águas, um ponto de inflexão transformador na vida de alguns discípulos de Jesus, em especial na vida de Pedro. Mas não apenas isso, meu irmão. Essa passagem ela está escrita para que nós saibamos e tenhamos verdadeira confiança de que podemos, em todo instante, depositar a nossa certeza, ou seja, de que podemos confiar verdadeiramente no Senhor Todo-Poderoso. Em qualquer circunstância, nós podemos confiar em Cristo. E podemos confiar que Ele promove uma real e constante transformação em nossas vidas. Apesar de vermos na vida de Pedro grande transformação, a maturidade chegar, Pedro morreu sem alcançar a perfeição. Até os seus últimos instantes, ele estava sendo moldado pelo oleiro. A nossa perfeição é garantida nos céus. Nós devemos nos deixar ser moldados até o fim das nossas vidas, progredindo na fé para a glória de Deus. Essa transformação não é uma transformação qualquer, é sempre uma transformação para melhor. Ninguém que conhece a Cristo, que é alvo da gloriosa ação do Espírito Santo, por mais que fosse uma pessoa moral no mundo, decente, honesta, ninguém é transformado para pior por Cristo. Os padrões do Senhor são perfeitos. Ele nos eleva em caminho da perfeição. Essa é sempre uma transformação para melhor. E para nossa real transformação, para a vivificação do nosso espírito, o aperfeiçoamento da nossa vida, o evangelista Lucas nos deixa relatado como o Senhor Jesus fez de um barco de pescas comum um púlpito da pregação do evangelho. Ele fez daquele mesmo barco um instrumento de trabalho
uma escola de ensino, de confiança e fé no Senhor. Foi ali que ele realizou um chamado transformador na vida de Pedro. Em primeiro lugar, eu quero, na mensagem dessa manhã, destacar o ensino da palavra de Deus. Cada ato do ministério de Cristo, Lucas ele descreve como a pregação assume um ponto central, assume um lugar de total importância no ministério de Jesus. A cada ato do ministério de Cristo que Lucas vai escrevendo, ele aponta os momentos de ensino. É muito importante que nós saibamos que o nosso Senhor Jesus, Cristo, e não os reformadores, apesar de admirá-los, é Cristo e não os reformadores da igreja do século XVI que nos apresenta, meu irmão, a clara e perfeita defesa do sola Escritura. Somente as Escrituras são a fonte suprema, inerrante, infalível de ensino para a salvação e, obviamente, para a transformação do povo para a glória de Deus. É Cristo que nos ensina isso. É a clara descrição do seu ministério que fica evidente. Até agora, em Lucas, estamos ainda no começo desse evangelho tão belo, tão incrível, tão completo. Até agora, em cada ato do início do ministério de Cristo, está relatado um momento de ensino. Ou um momento onde as Escrituras elas assumem um lugar de destaque. No deserto, que é o primeiro ato, assim que Jesus é batizado, quando ele é levado ao Espírito Santo para o deserto, para jejuar por 40 dias, ao ser tentado pelo diabo, ele vence as tentações, expulsa o diabo pela palavra, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Imediatamente depois ele é levado à sinagoga de Nazaré, onde passou boa parte da sua vida. E lá está relatado que as pessoas se maravilharam do seu ensino, ao abrir o livro de Isaías, interpretar aquela passagem, porque as suas palavras eram graciosas. Depois, ao ser expulso de Nazaré, ele foi levado a Cafarnaum novamente. E ele pregou a palavra. E nós vimos que aquelas pessoas também se admiraram. E está escrito que elas se admiraram porque ele pregava com autoridade. Depois, ele disse que era necessário sair dali, não para fazer os sinais que ele fazia na Judéia, mas ele tinha que sair dali para pregar o evangelho também na Judéia. Ele manifesta o desejo de expandir o ensino da palavra. E agora, mais uma vez, Lucas nos relata mais um ato do ministério de Cristo. Ele, no lago de Genezaré. E o que é que ele faz ali? Ele prega a palavra. Você consegue observar como a palavra escrita, a pregação do evangelho, ocupa ponto central no ministério de Cristo? Isso deve nos ensinar a grande importância e o grande amor que nós devemos ter pela palavra de Deus. Até agora, todos os atos escritos por Cristo têm como foco a palavra de Deus. E Lucas ele descreve que aquele povo ele estava sedento, estava faminto por esse alimento espiritual. Eles se aglomeravam naquela praia, na praia não era a praia do mar, mas a praia de um lago, para poder de alguma forma saciar os corações que estavam desejosos de renovo, que estavam pesados por muito fardo da lei e dos seus próprios pecados. Eles estavam buscando alívio, eles estavam buscando graça, que somente a pregação verdadeira e eficaz de Jesus podia produzir. Vejamos que Lucas escreve nos versículos de 1 a 3, os quais eu quero destacar algumas verdades instrutivas para nós nessa manhã. Versículo 1 está escrito: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Observe, Cristo está naquele lago, não é um lago, não é a praia de um mar, que é uma coisa grande que você praticamente não consegue ver o fim. Ele está na praia de um lago, e que tinha uma grande multidão ali, apertando ele, dizendo: Senhor, quero ouvir,
Me explica a verdade. E muita gente o apertava. No capítulo anterior, por 2 vezes, Lucas já tinha declarado que a fama de Jesus ela se espalhava. E certamente agora ele começou a ser seguido por multidões. Aquele que cura, aquele que expulsa os espíritos malignos, aquele que traz liberdade ao povo cativo, que prega com graça. A gente quer saber o que ele tem a dizer. A gente quer ouvir essa mensagem. E as pessoas buscavam ele. Engraçado que Cristo continua fazendo tudo isso hoje, mas a gente não vê as pessoas se espremendo para ouvir o Evangelho. As pessoas se espremem para ouvir mensagens de autoajuda, mensagens coaching, de aperfeiçoamento, de mindset, de mudança de mente, essas coisas, essas expressões que não querem dizer nada com nada. Pelo seu gracioso ensino é que as pessoas elas buscavam Cristo. Agora imagine centenas, talvez milhares de pessoas se espremendo numa praia de um lago. Não era qualquer homem, não era qualquer mensagem que estava sendo pregada para que isso acontecesse. E por vezes os evangelhos eles relatam multidões atrás de Cristo por algum motivo. Seja porque as pessoas queriam mais cura. Quem não lembra do caso da mulher do fluxo de sangue, que se esgueira, se espreme até Cristo, até tocá-lo. Ou seja, porque queriam ser alimentadas fisicamente, quando Cristo multiplica pães e peixes para uma multidão. Milhares de pessoas. Aquela multidão, ela se reunia porque ela estava com fome do alimento espiritual. Elas precisavam ser curadas de uma forma diferente. E elas se espremiam na praia para ouvir a mensagem de Cristo. E eles se aglomeravam. Agora, por que esse alvoroço todo? É uma pergunta a se fazer. Porque aquele era o povo que dizia ter a palavra de Deus. Eles junto com os escribas, os sacerdotes, os fariseus e outras seitas judaicas, onde cada um pregava os seus próprios ensinos. Lucas já respondeu esse motivo desse questionamento. É porque, diferente desses homens, Jesus pregava com graça e com autoridade. As suas palavras não tinham manipulações, não tinham hipocrisias, não tinham desejos por trás, pecaminosos, aprisionadores. Esse é o motivo. Aquelas pessoas, elas não recebiam alimento sólido, mesmo sendo da nação que detinha a palavra de Deus. Que deles eram a lei, os profetas, os sacerdotes, os sacrifícios, as promessas, mas a palavra não era pregada com fidelidade. E Jesus agora vem saciar a sede deles, e como a nossa também. Ele continua saciando ainda. E agora, no versículo 2, Lucas relata a sabedoria prática de Cristo. Como o Senhor, de forma muito prática e sábia, ele acaba com o problema, resolve a situação e prega o Evangelho. Versículo 2 está escrito: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Tinham 2 barcos já ancorados. É importante destacar que Cristo ele escolhe especialmente o barco de Pedro, de Simão, Pedro. Os barcos já estavam parados ali na praia. Não é à toa que Lucas diz que aqueles homens estavam já lavando as redes. Ou seja, eles já tinham encerrado o trabalho. Mas na verdade descobriremos mais na frente que eles já tinham desistido, porque não tinham conseguido apanhar nada. Tinha sido uma noite péssima de pescaria. A pesca já havia se encerrado. Jesus vê os barcos parados na praia. Os pescadores provavelmente frustrados, lavando as redes, dentre os quais estava Pedro, que já o seguia há um certo tempo. Jesus já tinha curado a sua sogra, mas ele estava apenas um embrião de fé na vida de Pedro. E Jesus vê ali uma oportunidade, não só de pregar o Evangelho para uma multidão, mas também de ministrar ao coração de seus discípulos de uma forma mais especial, mais profunda. E é dito que, versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Olha que coisa grandiosa, meus irmãos, coisa incrível. A multidão querendo ouvir Jesus, ele não tinha um lugar para isso, sendo apertado de todos os lados. Ele vê os barcos e diz: olha, Pedro, afasta um pouquinho esse barco, eu vou entrar no barco. Observe como o mestre, ele resolve esses problemas. Você deve aprender com o Senhor, com o seu empenho em oferecer aos outros o alimento espiritual que tanto buscam, mesmo que não saibam pedir. Às vezes a gente vê as pessoas necessitadas, sedentas, carentes da palavra de Deus, e a gente pensa: não, alguém mais preparado vai vir, alguém com uma situação melhor, mais confortável vai vir. Mas vou deixar que outro faça isso, agora eu estou sem tempo. Seus momentos de ensino, eles não se limitavam às sinagogas. Cristo, ele não pregava só nas sinagogas. Ele não pregava só no dia de sábado. Está muito claro que ali não era nem a sinagoga e nem era um dia de sábado, porque os pescadores estavam trabalhando. Aquilo era um dia comum de trabalho. E para Jesus não havia nada mais importante do que alimentar aquelas pessoas da verdade do Evangelho. Portanto, a primeira coisa que nós extraímos dessa cena é: pregue. Você deve pregar em toda e qualquer circunstância. Você deve usar a sua boca para proclamar as virtudes do Evangelho. Como podemos dizer que somos agraciados, que é tão maravilhoso estar diante de Deus, contemplar a sua graça, louvar ao Senhor, desfrutar do seu amor, de apogeu do seu cuidado, e não querer isso para as outras pessoas. Você não deve esperar o microfone vir até você, alguém carregar um púlpito em sua direção. Simples, se empenhe para evangelizar aqueles que estão perdidos. É pessoas, se Jesus dissesse: que não tem lugar para pregar para vocês não na praia? É desconfortável. Vou ter que falar mais alto, desgastar minha garganta para todo mundo me ouvir. Não é isso. Jesus transformou um barco comum num precioso lugar de proclamação do Evangelho. Ele transformou aquele barco num lugar de ensino, num lugar de transformação, num lugar de alimento espiritual para pessoas que estavam com fome. Meu querido irmão, o evangelismo que é realmente eficiente, ele não precisa correr com horas marcadas. Até pode isso acontecer. Marcar tal dia, juntar a igreja toda para evangelizar. Mas o evangelismo de fato eficiente, ele ocorre no dia a dia. Quando você proclama a mensagem do Evangelho. Então, melhor que marcar uma data e uma hora e um lugar para ir, é que você pregue todos os dias, todas as horas, em todos os lugares onde você estiver. Faça com que as suas conversas convirjam para Cristo. Proclame a beleza da graça salvadora a todos os homens. Se você estiver numa roda de amigos, não deixe que eles dominem a conversa com coisas fúteis, vãs, tolas. Use de estratégia para chegar até Cristo. Se você perceber um fio sequer de atenção, simplesmente abra a boca e pregue. Mas não somente pregue, viva o que você prega. É fundamental que você ame verdadeiramente as pessoas, a ponto de desejar que a maior das transformações, aquela que nos tira das trevas para a luz, que nos faz sair da morte para a vida, para a ressurreição em Cristo, é fundamental que você queira que as pessoas também passem por essa transformação. Que elas descubram o que é ter a certeza da eternidade com o Senhor. Observe a sabedoria de Jesus. Não só ao aproveitar toda aquela oportunidade de pregar, mas de muitas vezes ele mesmo criar a oportunidade para isso. Tempos atrás eu preguei, quando eu estava pregando em João, quando Jesus chega no poço e pede água para a mulher samaritana. Ele não faz isso à toa. Ele estava arrumando uma forma de pregar. E por meio daquela mulher e daquela pregação, muita gente se converteu ao Evangelho. Faça o mesmo. Pregue. Não escolha as pessoas. Não pense, não queira agir como aquele que elege. Dizendo, essa pessoa aqui não tem jeito não para pregar.
pregue a todos. E que o conteúdo da pregação seja o evangelho genuíno. Que Cristo seja o centro da pregação. Que o substituto perfeito seja anunciado para as pessoas que são pecadoras. Isso é fundamental, meu irmão. Foi isso que Cristo fez. Nós aprendemos com o seu empenho, com a sua dedicação, que devemos fazer o mesmo. Em segundo lugar, eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias nos versículos de 4 e 5, ainda do capítulo 5 de Lucas. Versículos 4 e 5. Está escrito: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E agora, em segundo lugar, temos Jesus realizando o ensino prático da fé. Jesus provando a Pedro e a todos nós que lemos o relato do seu evangelho que podemos confiar em Cristo sempre. Quero fazer uma pergunta para você. O que você faz quando ter que confiar em Jesus significa ir contra a lógica das circunstâncias ao seu redor? O que você faz quando confiar em Jesus parece ser contrário daquilo que você deve fazer? Qual atitude você toma? Observe esses fatos nesse texto. Pedro era um pescador profissional. Essa certamente era a especialidade dele. Ele provavelmente poderia fazer Cristo sentar e ensinar Jesus: olha, Jesus, é assim que se pesca, por esse e esse motivo, é assim que se faz. Esse certamente era o ponto onde Pedro poderia mais discorrer, mais ensinar. A noite anterior já havia sido uma prova de que, nesse caso, o rio não estava para peixe. Quantas noites assim você não imagina que Pedro, alguém que vivia dessa profissão, já não tinha visto em sua jornada diária de trabalho? Quantas noites? Quantas vezes a sua experiência já não diria a ele, já não tinha lhe dito que ele não pescaria nada? As redes já estavam lavadas. Os barcos já estavam ancorados na praia. Ele já tinha encerrado. Seus sócios, como veremos mais na frente, já tinham encerrado. Nada apanhamos. E contra todas as circunstâncias, contra tudo aquilo que estava na ótica de Pedro, dentro da sua sabedoria, da sua certeza, da sua experiência prática de vida, Jesus decide realizar um grande e precioso ensino para Pedro. E certamente também para nós que recebemos a mensagem do seu evangelho. Ele mandou Pedro ir para o lugar mais fundo do rio e lançar as redes. Pedro, vá para o lugar mais fundo e joga as redes. O que Cristo estava querendo ensinar para Pedro? O que é que o Senhor Jesus está ensinando para nós hoje? Verdade que nenhuma de nossas experiências pessoais pode ser usada como desculpa para descumprir as ordens do Mestre. Não há caminho mais excelente para um cristão verdadeiro do que o caminho da obediência. Por mais que você, na circunstância, diga desobedeça, porque isso é contra a lógica, a obediência ela é sempre o melhor caminho. E eu tenho dito isso há um bom tempo por aqui. A obediência é uma das características de maior destaque na vida de um verdadeiro cristão. Pedro estava convicto, pela sua experiência, de que aquilo seria uma enorme perda de tempo. O mestre mandou eu vou lá, jogar as redes, depois eu vou embora. Explico para ele porque não tem peixe. Mas
mísera fagulha de fé fez ele ouvir e obedecer à ordem de Jesus. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, uma vez o Senhor é o mestre, rabi, que nos ensina, apesar de não ter sido essa palavra de Pedro, apesar de ser um mestre que nos ensina, eu vou lá e vou fazer isso. Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Jesus agora estava transformando aquele barco, não mais num púlpito de pregação do Evangelho, mas numa sala de aula da fé. Aquele que tem poder sobre as hostes espirituais. Aquele que tem poder para dizer para as doenças, saia das pessoas, e elas simplesmente saem. Não teria, porventura, poder sobre toda e qualquer circunstância que nós possamos passar? Não teria, porventura, poder sobre os peixes para fazer com que eles enchessem qualquer rede que um homem possa criar? É evidente que sim. Mesmo que às vezes crer contra as circunstâncias seja um exercício extremamente desafiador para nós. Devemos crer e obedecer. Porque o Senhor já deu provas de que as circunstâncias não podem deter o seu poder. Não podem sufocar a sua poderosa mão. Quando Ele quer realizar, Ele simplesmente realiza. E depois de Pedro experimentar essa dádiva de que é obedecer a Deus, Lucas ele relata, versículos 6 e 7. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vocês estão vendo isso? Eles passaram a noite pescando. Não apanharam nada. E se eles passaram a noite, é porque certamente a noite era o momento mais propício para a pescaria. Agora, durante o dia, o rio provavelmente mais agitado. Jesus manda lançar as redes. E elas simplesmente começam a se romper de tantos peixes. Não só isso, mas quando eles fazem sinal para o pessoal do outro barco, olha, vem que está cheio de peixe aqui. Os dois barcos, eles praticamente começam a afundar. Como assim? Não tinha peixe. Agora tem. Essa não foi somente uma pesca extraordinária, mas foi uma pesca sobrenatural. Jesus estava realizando aquele ato pela sua soberania, pelo seu poder, de um lago totalmente escasso para dois barcos lotados de peixe, com redes se rompendo. Jesus estava mostrando de forma prática e visível o seu poder transformador para Pedro. Depois de ensinar uma multidão, Jesus ele opera esse sinal miraculoso apenas diante de alguns homens, porque ele desejava explicar algo especial para aqueles, em especial para Pedro. Ele queria transformar aqueles homens de uma maneira especial. No seu sinal, a gente vê a sua grandiosidade. A gente vê o seu poder infinito. A gente vê a sua santidade, a sua pureza. Mas também quando confrontados com a grandiosidade, a magnificência da sua glória, nós também vemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade e quão as nossas certezas quanto às circunstâncias da vida são simplesmente efêmeras, fugazes, como fumaça. Versículo 8, a declaração de Pedro. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Diante dessa cena surpreendente, Pedro reconhece, fica evidente para ele, o quão distante ele estava de Cristo. O quão indigno ele era de estar perto de Cristo.
E é nisso que vemos a graça do Senhor. Porque Jesus, ele não faz, ele não diz, está certo, Pedro, eu vou me afastar de você, você não é digno de estar perto de mim. De fato, Pedro não era, nós não somos. Mas ele permanece em nossa presença. Ele nos atrai com cordas de amor. Por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. A gente não é digno como Pedro. Pedro não está dizendo, não, afaste-se de mim mesmo. Não é isso. Isso é uma exclamação de Pedro, de como ele reconhecia que era inferior a Cristo, que era um pecador e que Cristo era totalmente santo e perfeito. Versículo 9 diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Lucas relata a presença também de outros que se tornaram apóstolos, de outros discípulos, que eram sócios de Pedro. Tiago e João. E possivelmente não está relatado, mas pode ser que estivesse ali, e se não estivesse, ouviu o relato direto deles, de André, que era irmão de Pedro, que também era apóstolo. A reação deles era de surpresa. Eles ficaram espantados. Afinal, depois de tantos anos nessa profissão, eles nunca tinham visto algo do tipo. Como assim? O carpinteiro vem e dá ordens aos peixes e eles caem na rede. O que é isso que está acontecendo? Evidentemente, você não deve pensar que Jesus ele estava fazendo apenas uma demonstração de poder. O seu objetivo real não era a prosperidade do negócio de seus discípulos. Mas qual era então o objetivo de Cristo? O que Jesus estava querendo ensinar para aqueles homens? Ele estava ensinando a fé. Assim como ele foi o maior defensor do sola escritura, Cristo também é aquele que apresenta o sola fide, somente a fé. É só por meio da fé que nós podemos não só experimentar o sobrenatural, o agir de Deus, como também ter um relacionamento confiante e verdadeiro com Ele. É por meio da fé, é por meio da confiança máxima e suprema, naquele que pode todas as coisas e que faz tudo segundo o conselho de sua vontade, que a mais difícil das coisas pode acontecer, que é pecadores como Pedro, Tiago e João, ou melhor, que é pecadores como nós sermos salvos, ressuscitados, termos o nosso espírito vivificado e sermos tirados da condenação para a glória, totalmente de graça. E aquele que experimenta a fé verdadeira em Cristo e recebe a sua graça salvadora, ele imediatamente passa a ser moldado como um barro nas mãos do oleiro. Porque a graça de Deus, ela é sempre acompanhada de um chamado transformador. A graça de Deus é sempre acompanhada de um chamado transformador. Isso acontece agora com Pedro. Esse é o chamado transformador em terceiro lugar. A segunda metade do versículo 10 diz: então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus primeiro, ele acalma os seus discípulos. É como se dissesse, não tenham medo, confiem em mim, e vocês vão ver ainda grandes coisas. Há uma pescaria muito mais importante para você realizar, Pedro. Você agora vai ser pescador de gente. Ah, meu querido irmão, você precisa experimentar dessa dádiva. Você precisa experimentar da maior alegria que é proclamar o Evangelho para uma pessoa e ela se converter. Diferente dos peixes da pescaria comum, que saciam a fome dos outros, você deve ser aquele que apresenta o alimento para a vida eterna dos homens que são pescados. Enquanto os peixes saciam a fome daqueles que o pescam, nós que pescamos homens, pescamos para saciar a fome deles em Cristo. Você precisa experimentar da alegria que é pregar o Evangelho. Viver para isso.
E arrastando eles, os barcos da praia, deixando tudo, seguiram. Observe, eles deixaram tudo. Certamente aquela multidão que ainda devia estar por lá perto, fez a festa. Se fôssemos fazer um estudo de caso aqui sobre a vida de Pedro, nós veríamos que foi ali que Cristo iniciou a transformação na vida de Pedro. Os evangelhos, eles inclusive nos relatam vários passos dessa transformação. Esse foi o chamado. Pedro, a partir de hoje, a sua vida não vai ser mais uma vida comum, ordinária, simples. Você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai lançar a rede para salvar homens que estão caindo no abismo da condenação. Pedro, ele teve altos e baixos na sua caminhada, como nós muitas vezes temos também. Isso não deve de modo algum ser uma desculpa, mas devemos olhar para a vida de Pedro relatada de forma didática, para que a gente não escorregue na mesma casca de banana que Pedro escorregou. Que a gente possa viver para a glória de Deus de forma firme. Ele teve momentos de fé e de incredulidade. Um grande exemplo disso é aquele texto que, no instante, ele reconhece que Jesus é o Cristo. Jesus, quem é que as pessoas dizem que são? Ou quem é que vocês acham que eu sou? Pedro diz, você é o Cristo. E logo em seguida Jesus disse, mas eu vou precisar morrer. Eu tenho que morrer por vocês. E Pedro diz, não, de maneira nenhuma. Eu não vou deixar você morrer. Veja, no momento de grande fé, ele reconhece que Jesus é o Cristo. No mesmo momento, ele discorda de Cristo, como se ele tivesse um caminho melhor com o Senhor. Para que um caminho melhor do que o do Senhor. Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. E nós vimos como em seu momento de maior fraqueza, o seu momento mais triste de vida, quando Cristo diz, olha Pedro, Satanás, ele reclamou a tua alma para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Naquela noite, na noite que o Senhor foi traído, quando perguntado por 3 vezes se era um deles, Pedro disse, eu não sou. Isso nos ensina, meus irmãos, que sem Cristo não somos nada. Sabe por quê? Porque quando Pedro negou a Cristo por 3 vezes, você lembra o que ele foi fazer? Ele voltou para o mar para pescar peixes. Ele tinha sido chamado para pescar homens. Ele tinha sido tirado do barco. Mas quando ele diz, eu não sou um deles, a primeira coisa que ele faz, depois de chorar amargamente com o cantar do galo, é voltar para o barco para pescar peixes. Sem Cristo, nós somos pessoas comuns, vivendo fora do verdadeiro propósito do Evangelho. Mas a verdade é que o oleiro, ele sempre trabalha para moldar os seus vasos de honra escolhidos antes da fundação do mundo. Ele não deixa que nenhum sequer se perca. Também não fez isso com Pedro. Não permitiu que ele se perdesse. Quero convidar você, a gente já lê esse texto, os irmãos sabem que é um dos meus preferidos. João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 1. É aqui que Pedro é confrontado para voltar para o propósito pelo qual ele foi chamado. E se de alguma maneira você for ou será um dia confrontado por Cristo, por aqueles que carregam a sua mensagem pela pregação do Evangelho, saiba que esse é o cuidado do Senhor, para que você não se perca. Olha como Cristo agiu com Pedro. Que depois de Jesus ter ressuscitado, depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael,
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, sócios de Pedro, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco. Mas naquela noite, você acha que isso é coincidência, meu irmão? Mas naquela noite, não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Pedro, você foi chamado para isso, para pastorear. Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Isso era equivalente à terceira vez que Pedro tinha negado a Cristo. E ele disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. E a partir de então, Pedro o seguiu. E dedicou sua vida a Cristo. E viveu para a glória de Deus até o fim. Ele não se tornou perfeito, inculpável, mas permaneceu firme no Evangelho, se deixando ser transformado até o fim, até a sua morte. Se antes ele temeu a morte e negou a Cristo, agora ele sabia como iria morrer, assim como o Mestre. Um dia você, Pedro, não se cingirá mais. Ou seja, você não vai pregar mais seu cinto, mas outros lhe pregarão. Estenderão as suas mãos e lhe pregarão na cruz. E eu acredito nos relatos históricos que dizem que Pedro, ele não aceitou morrer como mestre. Mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Cristo.
é necessário para ser um pescador de homens? E a resposta é fé. Apenas. Você é chamado para pescar homens. Confie nele e apenas lance as redes. Aquele que fez os barcos quase afundarem de tantos peixes, que depois fez as redes se romperem de tamanha pescaria. Esse é o mesmo que enche as redes quando nós lançamos o Evangelho aos homens. É Ele mesmo que traz os homens, não somos nós. Nós apenas lançamos as redes. Nós apenas trabalhamos em seu favor. Em Atos está relatado o verdadeiro pescador que Pedro se tornou. Quando Cristo é levado aos céus, Pedro prega o Evangelho. E na sua rede, na verdade, na rede de Cristo, que Pedro lançou, 3.000 homens se converteram naquele dia e foram batizados. O que é que nós aprendemos disso? Nada diferente do que já foi dito tantas vezes. Confie no Senhor em todas as circunstâncias. Confie no Senhor. Deposite toda a sua fidelidade, toda a sua esperança, toda a sua crença nele. Não feche os olhos para o seu chamado. E muito menos, não volte a ser um pescador de peixes. Seja lá que tipo de peixe você pescava antes de Cristo. Confie nele e apenas lance as redes. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um louvor ao Senhor.